Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Farias da Silva, aluno do INF 231I, o primeiro Informática, do Instituto Federal Campus Birigui. Venho aqui apresentar o meu trabalho de português, ao qual o docente em si é o professor Caio. Bem, falaremos hoje sobre um dos principais escritores do Brasil, o Graciliano Ramos. Bem, esses são os conteúdos que serão abordados durante a nossa apresentação. E uma pequena introdução a Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um romancista, né, do segundo período modernista, e também foi um grande político brasileiro, chegou até mesmo a ser prefeito de uma cidade. Ele é responsável por escrever uma série de obras, entre elas a sua mais conhecida, Vidas Secas. Bem, ele nasceu no ano de 1892, na cidade alagoana de Quebrangulho, e ele foi o primeiro de outros 16 irmãos que estavam por vir, uma família de classe média, não? Durante toda a sua infância, ele viajou por várias e várias cidades, foi uma constante mudança durante a sua infância. Ele retrata um pouco da sua infância em uma das suas autobiografias, né, denominada Infância, que ele escreveu já mais velho. Em 1915, ele vai para o Rio de Janeiro, junto com seu pai, onde ele começa a trabalhar um pouco com jornalismo. E é ali que nasce seu interesse na escrita. Mais ou menos no mesmo ano, né, 1916, ele se casa com Augusta de Barros. E em 1920, Augusta de Barros morre, ele se torna viúvo e ela o deixa aproximadamente 4 filhos. Vai ser então que em 1927 ele se torna prefeito da cidade de Palmeira dos Índios e nesse mesmo ano ele se casa com Heloísa de Queiroz, ao qual ele tem outros 4 filhos. Entretanto, ele renuncia ao cargo em 1930. Durante esse período que ele se tornou prefeito, ele era muito conhecido pelo seu jeito único de escrever as políticas públicas, as cartas que ele mandava para os senadores, deputados, esse período que ele era prefeito. Era muito único. E ele já teve um mandato conturbado, tinha muitas dívidas a qual ele tinha que pagar, foi de preferência dele renunciar. Vai ser então que em 1933 ele escreve seu primeiro romance, Caetes. Em 1936, ele é preso, acusado de apoiar o comunismo. Ele fica aproximadamente 11 meses em detenção e ele conta sobre esse período em Memórias de Cárcere. Ele comenta no livro: "Estiver ali em 1930, envolvera-me estupidamente numa conspiração besta com um coronel, um major e um comandante da polícia, e 24 horas depois achava-me preso e só." Em 1939, ele se tornou inspetor federal do ensino. Em 1945, se junta ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e durante todo esse período da sua vida, de 1945 até 1953, ele vai tentar propagar esse comunismo, né? Tanto que ele vai atravessar a cortina de ferro, ele chegou até mesmo aí na União Soviética. Entretanto, em 1953, ele se vê vítima de um câncer de pulmão e vem a falecer. Bem, Graciliano Ramos é um dos principais escritores do Brasil. Ele participa do segundo período modernista, que é caracterizado por uma real crítica ao sistema, né, uma crítica social que eles faziam, e por um realismo um pouco maquiado, né, um realismo bem explícito, um pouco transparente, bem transparente, né? Bem, a linguagem aplicada por Graciliano Ramos, ela não é de difícil entendimento. A maioria de nós, quando lemos um livro dele, nós entendemos muito bem. Entretanto, ela é rigorosa. Rigorosa, pois Graciliano Ramos abusa dessa linguagem para passar um valor sentimental pelas palavras. Ele tenta te impactar a todo momento nos livros dele. E principalmente esses livros são regionalistas. Eles tratam majoritariamente do Nordeste brasileiro. Bem, ele escreveu 4 romances: Caetes, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Esses 3 primeiros foram sempre caracterizados por uma visão do Nordeste a partir do homem mais rico. Então, aquele homem que estava no topo do sistema nordestino
tinha uma visão sobre os mais pobres. Entretanto, vai ser em Vidas Secas que ele redireciona essa visão dele. A partir de Vidas Secas, a visão passa a ser por parte daquela pessoa mais pobre, daquela pessoa mais humilde, que no caso aqui é caracterizado por uma família inteira, não? Angústia, só como curiosidade, foi um livro muito importante para confirmar, né? Foi muito utilizado para dar base para as teorias de Kierkegaard, um filósofo dinamarquês que criou o existencialismo e, junto com ele, os conceitos de angústia na filosofia. O livro que nós retrataremos hoje, em específico no slide, é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Foi publicado em 1938. Bem, o livro utiliza de um narrador onisciente, né? E a passagem de tempo é psicológica, né? Utiliza de um tempo psicológico. Os capítulos, eles são independentes entre si, não tem necessariamente uma ligação concreta. Isso se dá porque a maior parte desses capítulos eram contos postos individualmente, que foram juntados em um único livro. Bem, faz uma forte crítica de Graciliano ao Estado, comentando da realidade do nordestino. Ele vai animalizar o ser humano, então ele vai constantemente ter uma visão pessimista sobre o homem nesse livro, e por vezes os animais se tornam mais humanos do que o próprio homem. A trama retrata, né, da fuga de uma família da seca do Nordeste. Essa família consegue encontrar um local para se abrigar e durante quase todo o livro eles ficam naquele local, tendo suas experiências majoritariamente traumáticas. Bem, temos 5 personagens principais. Fabiano, né, que é o grande pai da família. Fabiano se mostra como um homem extremamente arrogante, rude, e é um personagem que por muitas vezes você tem um verdadeiro desgosto dele. Mas, como eu comento, né, o livro sim comenta, ele é explorado pelos sábios. A sua falta de conhecimento o torna facilmente manipulado. Sim, a Vitória é a esposa, né, de Fabiano, ela é a mãe deles. Sim, a Vitória, ela é a mais conhecida, é aquela que tem a maior parte do conhecimento da família, né? Ela seria, teoricamente, a mais esperta, mas constantemente ela é submetida às vontades do Fabiano e não tem livre-arbítrio dela, né? Tanto que isso desagrada ela. Por várias partes do livro, ela se encontra chateada com o Fabiano e nada pode fazer, tem que continuar vivendo com este homem. Temos os 2 filhos deles, né? O menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais novo, ele se apresenta mais apaixonado pelo pai, né? Ele se encontra, ele vê uma inspiração grande no pai, apesar de o pai não fazer absolutamente nada, a não ser mais atrapalhar eles. E o menino mais velho aparenta ter uma tristeza profunda por falta de amor, tanto do pai quanto da mãe, por vezes até mesmo do irmão. O único membro da família que o menino mais velho tem um contato melhor, né, um melhor contato, é a baleia. A baleia é a cachorra da família, que por muitas vezes é mais humana que os próprios homens. Veja que o menino mais novo e o menino mais velho não possuem nomes. Eles são sempre retratados dessa mesma maneira. Entretanto, a cachorra tem um nome próprio. Isso já demonstra como que Graciliano Ramos queria demonstrar que no Nordeste as pessoas não são vistas como pessoas, mas sim como animais, né? Fabiano comenta constantemente que ele é visto como um animal. Bem, se nós comentarmos um pouco sobre alguns capítulos que tiveram nesse livro, não tem nada mais que digo, começarmos pelo primeiro, denominado A Mudança. Esse é um dos capítulos mais impactantes do livro. Ele já começa falando de maneira bem brutal, né, maneira bem rigorosa a situação da família. Eles chegam até mesmo, sim, a Vitória chega até mesmo a lamber os beiços de baleia depois que ela caça um preá e ela tá com fome. Baleia tem sangue nos beiços, ela decide simplesmente lamber os beiços de baleia, de tanta fome que eles estão. Mas desde por aí, Fabiano, é o momento que você descobre os personagens, né? Deixa bem explícito como cada um é. Fabiano tenta até mesmo bater e largar para trás o menino mais velho, porque o menino mais velho não tinha mais condições de continuar andando pelo sertão. O 9º capítulo é o capítulo que é considerado um dos mais impactantes da literatura brasileira, denominado A Baleia. É onde
a cachorra-baleia morre e há uma descrição detalhada desse processo de morte da cachorra. E o 13º, a fuga, é o capítulo mais cheio de esperanças, né? É o capítulo que nós vemos que essa família, por mais de seus erros, por mais de seus problemas, ainda assim tem esperança que algum dia tenha uma vida melhor. Algumas considerações. Graciliano Ramos não gostava da própria obra, mas ele era um autor, ele era a única pessoa que realmente não gostava de si mesmo. Ele foi um dos maiores escritores, um dos escritores mais importantes e um daqueles que mais caem no vestibular. Ele comenta: só posso escrever o que sou, e se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. O livro é um livro que eu recomendo vocês lerem. Não é difícil, não é de difícil leitura, entretanto, é complexo entender a passagem de tempo. Não tem um linguajar abastado. É um livro realmente para nós. Entretanto, é impactante. Não, você por poucas vezes vai se encontrar tendo esperanças pelos personagens. É um trecho do livro muito importante. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. E logo depois, como se tivesse medo de que alguém tivesse ouvido, você é um bicho, Fabiano. E em seguida reafirma, um bicho, Fabiano. Só quem lê o livro vai entender o porquê Fabiano se considera um bicho. Bem, para finalizar a nossa apresentação, se a única coisa que o homem terá, certeza da morte, a única certeza do brasileiro é o carnaval no próximo ano. Uma frase de Graciliano Ramos. Muito obrigado por vocês todos que assistiram. Aqui estão as referências que eu utilizei. E muito obrigado, até mais. O slide estará presente na descrição do vídeo.